Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para responder as perguntas do Oncolab, junto com a amiga Soninha Souza e mais os amigos Vida com Simplicidade, Fátima Caldeira Oficial, Lucilene Nascimento, Bora pra Chácara com Giló, um giro alto pelo mundo, Eduardo Lopes, Loan, eu, Sandra Nhaque, Culinária e Vlogs, ITS Márcia, professora Denise Vilarosa, Rejane Alves, Rosana Xavier, Amanda Santos, Soninha Souza Seja Feliz e Nívia Arte de Tudo Um Pouco. Então, eu vou responder as perguntas. Vou ser simples, viu? Vou responder o mais simples que eu puder. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: qual seu primeiro nome? Meu primeiro nome é Sandra, mas o segundo é Maria, Sandra Maria. Não me perguntaram, mas eu estou dizendo. Então, meu primeiro nome é Sandra. Qual estado você mora? Aqui em Portugal não existe estado. Aqui existe o distrito, concelho e província. Então, eu moro no distrito de Aveiro. Quantos habitantes tem na sua cidade? Aqui no distrito de Aveiro existe, até 2001, 700.964, 700.960, eu não sei se 700 milhões ou 700, eu sei que é 700.964 habitantes. Quantos habitantes tem na sua cidade? Sim, eu atrapalhei tudo. 700.000. Qual estado você mora? Eu moro em Aveiro, né? Não é estado, é distrito. Quantos habitantes tem na sua cidade? 700.964 habitantes até 2021. Já morou no interior? Não. Eu passava férias no interior, na casa da minha avó, e tive fazenda no Brasil e passava feriados e alguns dias. A pergunta número 5. Seu estado civil? Casada com português. Há 16 ou 18 anos. 2008. Qual sua profissão? Bom, eu aqui não tenho profissão definida, né? Porque agora eu estou fazendo a reforma daqui e a aposentadoria do Brasil. Mas eu, no Brasil, eu fui bancária há muitos anos, fazia implantações de agências e agências online, viajava muito o Brasil todo e só não conhecia o sul do Brasil, mas o banco me mandava para o norte e nordeste todo, e implantando agências, e estudei direito. Sou formada em advogada e trabalhei no Brasil também como advogada. Inclusive, ia voltar em 2008 para reassumir meu escritório, mas minha mãe ficou com senilidade e eu não pude voltar. Você fez faculdade? Sim, fiz. Fiz a faculdade de Direito. Qual sua origem? A minha origem
Eu sou brasileira, meu pai é descendente de índios e minha mãe de portugueses. É uma mistura. E eu agora assumi a minha nacionalidade portuguesa, mas eu nasci no Brasil. Assumi a nacionalidade portuguesa e tenho todos os direitos e pedi direitos e igualdade dos cidadãos portugueses. Tá ruim essa luz aqui, viu, amigos? Qual a fruta que você mais gosta? Bom, aqui eu uso muito a laranja. Aqui em Portugal eu uso muita laranja, mas a fruta que eu mais gosto é siriguela e manga, daquela manga verdinha, cheirosinha, uma delícia, mas aqui não existe. Qual seu doce preferido? Doce de banana, que aqui também não existe, só se eu for comprar nos mercados de que vendem coisas brasileiras. Qual sua salada preferida? Ai, amigos, não. Não suporto salada, tenho verdadeiro horror. Eu, por isso, quando eu estou fazendo as comidas, eu pico tudo miudinho. Porque se eu encontrar um pedaço de cebola, um pedaço de tomate, um pedaço de pimento ou pimentão, eu risco fora. Agora a pergunta de número 12. Gosta de comer carne? Sim, eu gosto muito de comer carne. Qual? Bom, aqui em Portugal eu compro muita carne de vaca, que aqui fala vaca, não é boi. Inclusive, quando eu vou fazer supermercado, eu tenho que encomendar as carnes, né? De vaca, porque aqui se usa muito porco. Mas eu também como muita carne de porco, mas não é igual ao que eu como de gado. Não gosto de frango, porque o frango daqui não é congelado. O frango daqui é abatido e é vendido semi-fresco. Ele não vai, ele não é congelado como no Brasil. No Brasil eu comia porque era congelado. Aqui eu como frango quando é comprado na rua de churrasco. E como muito polvos, lulas, tudo relativo ao mar, né? Peixes, essas coisas. Principalmente o que me faz mal, que são os produtos do mar, que eu tenho uma alergia terrível. A carne. A pergunta 13. Você gosta de cozinhar? Que jeito! Eu não faço nada, eu fico em casa, então é a fazer comida quando tenho tempo. Nunca tinha feito comida antes de vir para Portugal, porque sempre tive uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos. Depois tive outra que foi, porque minha tia foi morar comigo e precisava de ter um atendimento melhor. Então, eu sempre tive duas pessoas em casa e trabalhava muito. Então, eu não tinha tempo de fazer comida. Nunca fui de fazer comida, vim fazer comida aqui em Portugal. Aprendi muita coisa aqui, principalmente com a minha sogra, vendo a minha sogra fazer. Agora eu gosto de cozinhar. Você tem facilidade. Como é? A 14 é você tem facilidade em perdoar alguém? Eu não estou entendendo nem a minha letra, tá letra de médico aqui. Sim, eu tenho muita facilidade de perdoar as pessoas, só que eu não esqueço nunca, né? Eu não esqueço. Eu perdoo, mas
Perdoar é divino, né? Então eu perdoo as pessoas do fundo do coração, mas eu nunca esqueço o que aquela pessoa me fez. A pergunta 15. Você gosta de perfume? Qual? Aí é outro problema que eu tenho. Uma alergia terrível. Tenho uma rinite alérgica que eu tenho um problema sério. Eu gostava muito das colônias do Boticário e da colônia Alfazema, mas só vende no Brasil a colônia Alfazema. E o Boticário tirou as colônias que eu usava, todas de linha. Então só estão vendendo aqueles perfumes fortes. Então eu estou usando aqui lavandas e alguns que eu ainda tenho do Boticário. 16. Qual sua cor preferida? Minha cor preferida, amigos, sempre foi o vermelho. Mas depois que meu pai morreu, porque eu era filha única, neta única, sobrinha única, tudo única. Então, quando eu comecei a perder as pessoas, eu só vesti vermelho umas 2 vezes. Eu, inclusive, abro o armário e não tenho nada vermelho. Hoje, a minha cor preferida é o amarelo, o rosa, é o amarelo, o rosa e o cinza. Um cinza mais escuro do que esse. A pergunta 17. Você tem seus pais vivos? Infelizmente, não. Perdi meu pai para o Alzheimer e perdi a minha mãe para a senilidade. Dói muito, amigos. Dói, 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 dói no fundo do coração. Inclusive, já fiz até exames, porque eu tenho um primo no Brasil que ele tem uma clínica que ele faz todo tipo de tratamento, todo tipo de exames. E o meu médico do Brasil, antes de eu vir para Portugal, eu fiz um check-up e ele mandou fazer uma radiografia aberta da minha cabeça. Uma radiografia, não, eu não me lembro mais nem o nome do exame, mas mandou fazer uma tomografia computadorizada, ou um ataque, uma coisa bem moderna na época, da minha cabeça aberta, mas graças a Deus eu não tenho problema. Se eu fosse homem, teria mais probabilidade de ter Alzheimer. Pergunta número 18. Lembre uma brincadeira que você mais gostava na infância. Eu gostava muito de pular corda. Eu brincava pouco, porque como filha única, minha mãe e meu pai me protegiam muito. Eu não saía para muitos lugares, eu só tinha uma prima e essa prima, a gente brincava muito de bambolê e minha mãe ficava atrás da gente para a gente não arranhar os móveis com aquele bambolê para cima e para baixo. E eu tinha uma mania de andar nas pontas dos pés, porque eu sempre quis ser bailarina e minha mãe e meu pai nunca me colocaram para fazer nada disso. E eu brincava pouco com as minhas vizinhas. Uma vez eu fui fazer uma sopinha de mato, dei para uma de 5 anos bebê e ela foi parar no hospital, quase morre no pronto-socorro. Então, brincava muito pouco com outras pessoas, mas gostava de pular corda. Depois, quando fui para os 15 anos, comecei a jogar muito voleibol, mas depois parei. Pergunta 19. Você tem filhos? Quantos? Não, infelizmente eu não tenho filhos. 20. Você gosta mais da cidade ou do interior? Eu gostava do interior quando eu tinha amigos que tinham fazendas
E quando eu tinha fazenda também, que eu ia para o interior fazer aqueles churrascos, reunia todo mundo, iam 5, 6 carros um atrás do outro para fazer churrasco, ou então quando ia para a fazenda de algum amigo. Aí eu gostava de ir para o interior. Mas eu nunca fui de interior, não. Também porque meu pai não deixava, sabe? E também porque eu era insuportável. Eu, por ser filha única, tudo eu falava para o meu pai. Então, se eu reclamasse alguma coisa, ele ia me buscar de imediato. Então, nunca fiquei interior, não. Pergunta 21. Você tem animais domésticos e quais? Bom, isso é um problema. Eu tive muitos animais domésticos. Eu tive 25 cachorros de diversas raças, quando eu tinha fazenda. Mas esses cachorros, primeiro eu tive um pastor alemão e uma pointer, e esse pastor alemão cruzou com essa pointer e teve um monte de cachorrinhos. Esses cachorrinhos, a gente tinha muita galinha solta na fazenda, e esses cachorros começaram a comer as galinhas, foi um problema sério. E, por fim, eu tinha um beagle, mas eu dei a um delegado, e tinha não, como é o nome? Um poodle, que minha mãe chegou a trazer aqui para Portugal, mas que infelizmente nós fomos assistir uma missa em Fátima, infelizmente não, felizmente, né? Fomos falar com Deus e ele ficou no carro, quando nós chegamos ele estava morrendo. Pergunta número 22. Você crê em Deus? Ah, isso aí. Ai de mim, se eu não me apegasse a Deus e não tivesse uma formação religiosa e não orasse muito e não procurasse sempre estar em contato com Deus, em orações, em ler a palavra de Deus, eu já tinha enlouquecido. Porque eu fico nessa casa sozinha o dia todo, sem poder. Antigamente, quando eu podia conduzir, não, eu andava Portugal todo. Mas agora eu não posso conduzir, porque tiraram a minha carta de condução, por causa da minha fibromialgia, eu tenho 83% de incapacidade. Então, tiraram a minha carta de condução, eu não posso mais sair, só quando meu marido, dia de sexta, sábado e domingo, quando eu tenho que ir no supermercado, quando eu tenho que ir à cabeleireira, quando eu tenho que fazer isso ou comprar qualquer outra coisa, que é ele que conduz, mas eu não posso conduzir. Então, pergunta número 23, essa é difícil de responder. Você é feliz? Sou. Eu sou porque eu conheci meu marido. Se não fosse por ele, eu hoje vivia só no mundo, né? Porque partiram todos, eu só tenho uma prima, mas a minha prima é ortodontista e ela viaja muito, não para em lado nenhum. E aqui em Portugal é difícil a gente ter amigos. Eu tenho um cunhado que tem uma filha que mora na Espanha, em Barcelona, e tenho uns sobrinhos também que poderiam andar comigo, mas moram em Vigo, na Espanha. Aqui somos só eu e meu marido, então não tenho amigos, não tenho com quem sair. Quer dizer, eu não tenho amigos porque eu não quero. Porque tem uma vizinha aqui do último andar, por exemplo, que ela me chama sempre para sair. E antigamente, quando meu marido não queria ir para lado nenhum,
Eu saía à noite, ia com ela, ia sozinha, mas depois que minha mãe morreu, eu perdi a graça, eu não fui mais para lado nenhum. Mas sou feliz, sim. Eu tenho uma casa, tenho Deus, tenho uma vida tranquila, quer dizer, sou feliz. 24. Você é uma pessoa amorosa? Muito. Sou uma pessoa muito amorosa, mas também sou uma pessoa muito grosseira. Se for grosseiro comigo, eu sei dar o troco. Sou uma pessoa que não gosto de maltratar ninguém. Sou muito amorosa, gosto muito de tratar as pessoas bem, principalmente os animais, os humanos e os animais. Mas não me faça mal, pelo amor de Deus, que a coisa pega. E agora vamos à última pergunta. O que Jesus Cristo é para você? Eu acho que tem uma pergunta aqui que eu pulei. Jesus Cristo para mim é o salvador da minha vida, né? Porque eu me entreguei a Jesus Cristo como meu único salvador. E Jesus Cristo é tudo para mim. Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui. Eu acho que eu pulei. Eu não sei se é uma pergunta se eu era de Deus, se eu gosto, o que Deus significava para mim, qual era a minha religião. Eu, quando era pequena, ia à missa todos os domingos. E já frequentei muito também a Igreja Universal, porque eu tinha um dos advogados e um sócio que ele era pastor da Igreja Universal. E eu frequentava muito em Aracaju a Igreja Universal. Ele ligava para mim, pedia para eu ir ao culto, eu ia e me tratavam muito bem. Eu também ajudei muito a Igreja Universal, sabe? Eu pagava aluguel, às vezes, quando ele não podia, a empresa, né? Porque aí eu tirava no final do ano. Bom, amigos, eu acho que é tudo. Se não responde direito, eu volto para responder depois. Tudo novamente. E as pessoas que participaram da collab comigo, vocês, por favor, depois vão aos arrobas dela, que eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu nunca tinha feito collab, até para fazer a capa foi uma confusão terrível por conseguir fazer, porque apesar de que eu trabalhei em banco, implantando agências, e era com computadores, né, porque as agências se transformavam em agências offline, em agências online, eu hoje me distanciei disso muitos anos e eu aí não me lembro mais de quase nada. Então, eu vou deixar os arrobas dela na descrição do vídeo e depois vocês vão ver o que elas disseram. Bom, essa é a minha realidade. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos pela paciência. Desculpem porque eu escrevi com a letra verde e a caneta não está muito boa. A luz aqui da sala está até muito boa, mas eu acho que eu respondi tudo. Tá, muito obrigada, Soninha, por ter me convidado. E eu agradeço a todos que me assistiram até aqui. Esse vídeo ficou imenso. Agora que eu tô vendo a duração do vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Um beijo para todos. E fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.